Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre metabolismo energético. A gente vai começar agora falando sobre as nossas reações químicas que ocorrem dentro da célula e qual que é a função dela. Essa primeira parte a gente vai ver como que é a obtenção de energia, tá? Que seria a parte de respiração celular. Nas seguintes aulas a gente vai finalizar esse tema e depois a gente entra em fotossíntese, que ela é um pouquinho mais complicada e é ela que basicamente gera toda a energia necessária para que os seres vivos obtenham alimentos, ou no caso, ATPs. Ah, a gente já falou bastante sobre anabolismo e catabolismo, tá? O anabolismo é quando a gente está produzindo substâncias e o catabolismo é quando a gente está degradando substâncias. Daqui a pouco a gente volta a isso. Mas uma coisa que a gente tem que frisar é a questão de calorias e quilocalorias. A caloria, ela é uma unidade que é a quantidade de calor ou a energia necessária para mudar a temperatura de 1 grama de água. Ou melhor, é a quantidade que você leva para alterar essa temperatura dessa 1 grama de água em 1 grau Celsius. E aí, a gente vai ter, por exemplo, todos os alimentos que a gente tem. Por exemplo, se você olhar aqui no valor energético, na tabelinha nutricional de qualquer produto, sempre vai ter quantas quilocalorias ele possui. Esse K, ou esse quilo, ele é um indicativo de 1000, tá? Então ali, por exemplo, 200 ml desse energético, ele vai ter 64 quilocalorias. Então ele vai ter 64 mil calorias por 200 ml. Aí a lata tem 500 ml, faz as contas aí, enfim. Para a gente manter as nossas funções vitais, a gente gasta em torno de 2.600 a 3.000 calorias diárias, tá? E para quem está procurando emagrecer, perder peso, é basicamente conta, com uma matemática simples, tá? Você pega a quantidade de calorias que você come, tira a quantidade de calorias que você gasta, e aí você vai saber se você está emagrecendo ou se você está engordando. Como assim? Se você tem energia a mais nessa continha, essa energia ela não vai sumir, ela não vai desaparecer, ela vai ser acumulada. Como a gente acumula energia, gordura. Se você essa conta dá negativa, por exemplo, você comeu 2.000 calorias, mas gastou 3.000, 3.500. Então você tem um déficit aí de 1.500 calorias. Esses 1.500 teve que surgir de alguma coisa, não veio do além. Então, adipócitos, massa, isso é tudo coisa que você queimou para você garantir as suas funções, a sua movimentação durante o dia, tá? E com relação à movimentação também, a gente não gasta energia só quando a gente está fazendo exercício, ou quando a gente está correndo, ou levantando peso, enfim. Até o ato da gente dormir, a gente gasta energia. Por mais que você imagine ou pense que você desliga enquanto você dorme, seu cérebro está funcionando, seu coração está bombeando, seu pulmão, os músculos do seu corpo, tá tudo funcionando. Então, até dormindo você gasta energia, tá? Deixa eu ver se coloquei uma tabela aqui. Eu não coloquei nenhum gráfico a respeito da quantidade, mas se vocês quiserem se aprofundar nisso, tem várias tabelas, só que elas são organizadas por conta do peso da pessoa, que eles fazem uma média de quanto ela gasta por atividade. E vale a pena, tá? Até para você ter ideia, quando você pensa, por conta dos impulsos elétricos e tudo mais, você gasta energia para isso. Então quando você imaginar, eu fiquei a tarde inteira sentado, estudando e, nossa, eu tô um bagaço. Sim, estudar, ficar pensando não é um exercício também, ele consome energia, tá? Então, cada alimento vai ter um tipo de valor, alguns são mais calóricos, ou seja, eles têm uma quantidade de energia muito maior do que outros. E aí, novamente, se o seu objetivo é emagrecer, perder peso, você vai optar pelos alimentos que possuem menor quantidade de energia. A menor quantidade de energia, metade quantidade de calorias, porque você vai conseguir comer mais. Porém, não vamos entrar nesse assunto. Com relação, então,
a quantidade de energia disponível em cada alimento ou as calorias e como isso reflete no nosso corpo. Espero que esteja tudo esclarecido, já batemos isso. Se precisar, entre em contato comigo e vamos revisar a parte de anabolismo e catabolismo. Anabolismo, a gente pega substâncias simples e vai utilizar a energia para formar uma substância complexa, uma substância composta. Seria você pegar um monte de pedacinhos e a energia ou a cola vai juntar tudo isso numa coisa só. A reação catabólica é o contrário, a gente vai pegar uma molécula grandona, vai quebrar ela num monte de pedacinho pequeno e essas quebras vai liberar toda essa energia para fora, tá? Por que a gente fala de liberação de energia, gasto de energia? Porque a principal... Como que eu posso colocar? A principal fonte de energia, ela é do Sol. E aí as plantas, através da fotossíntese, transformam ou modificam essa energia e transformam ela em energia química. E ela vai ser armazenada nas ligações entre os átomos. E aí quando você quebra essas ligações, ou para formar essas ligações, você usa energia. E aí tem toda essa dinâmica de você perder ou ganhar energia ou gastar energia para fazer isso. Porém, a gente precisa considerar várias coisas. Para começar, as duas leis da termodinâmica que valem para o nosso corpo. Primeira lei, a energia ela pode ser ganha ou perdida, transferida ou jamais, nunca destruída ou criada. Nossa, como assim? Simples. Você nunca vai tirar a energia do além ou tirar a energia do ar. A energia ela tem que vir de uma fonte que já possui essa energia e você simplesmente transfere ela para o seu corpo. Da onde vem a nossa energia? Dos alimentos. Através da nossa digestão, a gente quebra essa energia e transfere ela para as nossas células, onde elas vão passar pelo processo de respiração celular e a energia que estava contida naquela molécula, por exemplo, de glicose, é transferida para os nossos ATPs. Aí vai ter uma reação química dentro da célula. Transfere a energia do ATP para outro substrato, tá? Para outra molécula. Então a gente nunca tira energia do nada ou a energia some, tá? Segunda lei, a energia se dissipa. Ela passa de uma forma utilizável para uma menos utilizável. Nossa, como assim? Simples. Não é porque eu tenho 100% de energia que quando eu for transformar ela, eu vou ter 100% de energia. Essa energia ela se espalha de um sistema para o outro. A gente perde energia a cada vez, a cada reação que a gente tem. Como que a gente perde isso? Calor, tá? Uma das principais formas que a gente perde energia é calor. Por isso que eu já até adaptei essa frase e coloquei na forma utilizável para uma menos utilizável. Porque quando ela está ali concentrada na ligação química, a gente consegue utilizar. Quando ela é transformada em calor, o calor ele acaba saindo da reação, ele vai para o meio externo, ele se dissipa e aí a gente não consegue utilizar tanto isso, tá? E aí a gente vai cair na questão, ou no conceito de entropia. Entropia nada mais é do que o caos que é gerado num sistema, tá? Como assim? Imagina uma célula, quanto mais energia você tem, ela vai funcionar belezinha, vai estar toda organizada, vai estar tudo no seu lugar, tudo em equilíbrio. A partir do momento que você para de fornecer energia para essa célula ou para esse sistema, ela vai precisar continuar funcionando. E aí ela vai puxar meios, vai começar a fazer algumas reações alternativas para ela conseguir sobreviver. Esses meios alternativos fogem do padrão, fogem do normal dessa célula e vai acabar desorganizando esse sistema. Essa desorganização ou esse caos no sistema é o que a gente chama de entropia, tá? Então, para que um sistema ele seja organizado, ele precisa ter uma alimentação energética. Se ele não tem, o grau de entropia dele aumenta, tá? Com relação à liberação ou absorção de calor, que são as reações exergônicas e endergônicas, essas ocorrem também dentro do nosso corpo, não é só na química. A gente pode ter reações que vão liberar calor, ou seja, elas vão liberar energia. Por exemplo, quando a gente vai ter a glicose sendo quebrada,
e formando 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água, que é basicamente o nosso processo de respiração celular. Como a molécula de glicose é aquela molécula complexa e ela vai formar pedacinhos, subprodutos, toda a energia que estava ali um pouco acaba se perdendo, tá? E ela vai acabar sendo dissipada na forma de calor. O oposto, as reações endergônicas. Fotossíntese, pega o contrário. Você pega 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água, são pedacinhos pequenos. Vai precisar de alguma energia para você colocar ali e fazer com que tudo se junte. E aí forma uma molécula complexa que, no caso, seria a nossa glicose, tá? E aí essa reação, ela absorve calor, ela é endergônica. E por último dessas reações, que é só a nossa introdução ao tema, a gente tem a oxirredução. Também pode ser chamado de reação redox ou de oxidação-redução, tá? E essas reações, ela ocorre uma transferência de elétrons entre as substâncias participantes. O reagente que vai perder o elétron, a gente fala que ele sofre uma oxidação, e quem recebe o elétron, a gente fala que vai sofrer uma redução. Tanto que o nome redox vem de redução e oxidação, tá? Aqui no caso, por exemplo, se a gente for simplificar horrores, a fosforilização oxidativa, que é a respiração celular. A gente tem a molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio, e no final a gente vai ter 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. O que acontece com o carbono da glicose? Ele sofre uma oxidação. De C6 ele passa a ser um carbono simples, tá? O O2 do oxigênio, ele sofre uma redução e passa a ser um oxigênio simples, tá? Aí no caso ele acaba recebendo os elétrons. Basicamente é isso. Essas são as reações que a gente vai ter como base para ver o nosso sistema metabólico. Se vocês tiverem dúvida a respeito disso, me procurem, por favor, revisem, voltem no vídeo, tá? E agora a gente vai falar da nossa molécula que absorve, vai receber essa energia, vai armazenar ela, que é o ATP. Tem muitos livros que vão falar que é uma moeda de troca, porque o ATP seria como se ele vai num lugar, pega essa energia e traz para o outro e libera lá, como seria... Ele vai trocando energia de um lugar para o outro, por isso que eles chamam isso, tá? Então, toda aquela energia solar que as plantas sintetizam, utilizam para fotossíntese, é armazenada na forma de ATP. Aliás, perdão, ela é armazenada por reações químicas e depois a gente, quando quebra essas reações, armazena em ATP, que é nossos depósitos. Como que é a molécula do ATP? A gente vai ter um pedacinho de adenina, uma ribose, que é um açúcar com 5 carbonos, e 3 moléculas de fosfato. Isso é quando a molécula está carregada de energia. A gente tem uma segunda forma, que é quando ela não é carregada de energia, que é o ADP. Adenina difosina... Aliás, adenina... Não, adenina timina não é. Nossa... Difosfato de adenosina. Eu tô levando pelo nome inglês, tentando traduzir para o português, por isso a confusão. O ATP a gente chama de trifosfato de adenosina e o ADP é difosfato de adenosina, por conta de que são 2 fosfatos só, tá? Aqui a gente tem a reação, então você tem ali a molécula de ADP, só tem 2 difosfatos, só 2 fosfatos. Ele vai receber um fosfato e vai receber a energia das ligações que foram quebradas, enfim, do meio, que é esse número 2 aí. Juntou tudo, ele forma o ATP, que é adenosina trifosfato, e depois, quando ele vai ter uma hidrólise, que você coloca água para fazer a quebra da molécula, ele vai liberar o grupo fosfato, volta a ser um ADP, e ele também libera a energia que estava acumulada nessa reação, que seria esse 1. Sai a energia disso, tá? Qual que é o esquema, qual que é o grande chave disso? Você pode formar ATP dentro da sua mitocôndria, por exemplo,
E de repente essa energia que estava dentro da mitocôndria você vai usar para formar uma proteína ou contrair as fibras de miosina e actina no citossol. Você está tirando de um lugar e levando para o outro, tá? A energia de uma reação química. Se não existisse isso, como que ia ser a nossa célula? Seria um caos, porque você ia ter a reação química aqui e a energia ia ficar aqui. Você não ia conseguir levar, carregar ela para outro lado da célula, tá? E aí, nem consigo imaginar como que funcionaria certinho. Com respeito à respiração celular, vamos resumir tudo. É um processo de oxidação que vai utilizar o gás oxigênio para quebrar as moléculas orgânicas. Por isso, inclusive, que a gente respira, tá? Já vou adiantar, quando a gente não respira, o que acontece? Primeiro que você não consegue ficar muito tempo sem respirar, nosso corpo tem mecanismos para isso. E segundo que em casos extremos de fadiga muscular, por exemplo, quando você faz um exercício ou quando você fica com o braço ou a perna cruzado muito tempo, você acaba interrompendo a oxigenação do músculo. Falta oxigênio nas suas células. E aí ela vai ter que utilizar uma segunda via para obter energia para continuar mantendo em equilíbrio e não aumentar o nível de entropia, tá? E aí, no caso, ela vai para a fermentação lática, que vai pegar o produto da glicólise, que é a primeira reação química que a gente vai ver, e transforma em ácido lático. Qual que é o problema do ácido lático? Ele não é tão energético, ele não vai produzir tantos ATPs, e ele dá aquela sensação de dormência na perna. Por isso que depois a nossa perna fica formigando e tudo mais, que você precisa destruir e espalhar esse ácido lático. Se a gente tem esse fluxo de oxigênio perfeito no nosso corpo, a gente respira normal, chega em todos os tecidos e tudo mais. A gente vai fazer respiração celular. A gente vai utilizar o oxigênio, quebrar as moléculas orgânicas, porque ele é mais vantajoso. Se eu não me engano, a fermentação lática, ela chega a produzir acho que só 4 ou 6 ATPs. A respiração celular produz 30. Então já dá para imaginar que é uma diferença gigantesca, tá? Os ácidos láticos, os ácidos gráxeos ou os glicídios, principalmente a glicose que a gente utiliza, eles são quebrados, eles vão ser degradados. No final, sempre vai formar gás carbônico e a água, e tem toda a liberação de energia que é captada em ATP, tá? Agora você entende um pouco de por que a gente respira ou precisa de oxigênio e a gente solta gás carbônico. E as plantas são contrárias. Como elas realizam a fotossíntese, elas vão precisar de água e gás carbônico para produzir a glicose. Então as plantas puxam gás carbônico, enquanto a gente puxa o oxigênio. As plantas soltam o oxigênio, a gente solta o gás carbônico. São duas reações químicas opostas, tá? Pelo menos na questão de produto, de reagentes e produto final. Aqui a gente tem um esqueminha, como que funciona mais ou menos, a respiração celular. A gente colocou uma mitocôndria ali, porém a primeira fase que a gente vai ver, ela não ocorre na mitocôndria, tá? Ela vai ocorrer no citossol. Então, só para reiterar aqui o que eu já tinha falado. A respiração celular, ela produz 30 moléculas de ATP. Se vocês estiverem com algum livro, algum manual antigo, ele vai trazer que sobre 36 ou 38 ATPs. O livro mais atual que eu estou usando para montar essas aulas, ele fala de 30 moléculas. Para mim também foi um susto, porque quando eu estava na faculdade eu aprendi que era 36 e 38, dependendo de qual molécula você ia considerar. E eu achei bárbaro isso. Então, são 30 moléculas de ATP formada. E se a gente for calcular a quantidade de energia que tem uma glicose e a quantidade de energia que a gente armazena nos 30 ATPs, a gente tem um rendimento de 32%. Nossa, mas será que é baixo 32%? Todos os motores que a gente já construiu hoje aqui na Terra, nenhum deles chega a esse nível de rendimento, tá? Então, por incrível que pareça, a nossa produção de ATP ainda é um dos melhores mecanismos de aproveitamento energético que existe. E
essa respiração celular ela é dividida em 3 etapas. A glicólise, que a gente vai ver hoje, ciclo de Krebs, fosforilização oxidativa. Esses 2 a gente vai ver na aula que vem, e são 2 que ocorrem dentro da mitocôndria. A glicólise, ela ocorre no citossol, tá? E por que ela é toda dividida, tem todas essas fases? Porque uma molécula de glicose, ela tem muita energia. E se ela fosse quebrada e liberada toda essa energia de uma vez só, seria como se tivesse uma bomba estourando dentro da célula. Então ela precisa passar por diversas etapas, liberando essa energia aos poucos, para que nossa célula não dê PT, tá? Ou a gente mesmo não dê PT, exploda e tudo mais. Inclusive eu já vi um documentário que eles falavam que se a gente não tivesse essas reações todas em partes, a gente podia comer uma bala de iogurte e explodir igual uma bomba nuclear, de tanta energia que seria liberado, tá? Achei um pouco sensacionalista, mas tudo bem, dá pra entender, dá pra ter essa ideia de que a gente precisa liberar energia aos poucos, tá? Com relação à glicólise, é um processo de quebra da molécula de glicose. O produto final é 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. E para vocês terem ideia, ela tem 10 etapas. Não vamos passar as 10 etapas, não tem necessidade disso, tá? A gente vai ver o que é principal de onde ocorre o consumo de energia e também a produção de energia dela, que isso é o importante de saber da glicólise, tá? Então, no começo, que é a fase de ativação, a gente vai ter 2 reações seguintes, que é a primeira e a segunda, onde vai ter gasto de ATP. Então tem ali a molécula de glicose, vem uma molécula de ATP e vai deixar ela ativada. Na seguinte reação, vem outra molécula de ATP e ativa mais ainda. Qual que é a função dessa ativação? É deixar a molécula instável para que na fase seguinte, na terceira, ela se quebre. Quando ela se quebra, ela vai quebrar em 2 moléculas de frutose 1,6-difosfato. Lembra da questão do trifosfato, disfosfato, ou seja, é uma frutose e tem 2 fosfatos, no carbono 1 e no carbono 6, tá? Em seguida, ela vai passar por mais 6 ou 7 etapas, não vou lembrar agora de cabeça, e dentro dessas etapas, elas vão ocorrer duplicadas. Você tinha uma glicose, a glicose ela é uma molécula de 6 carbonos, então a gente tem 6 carbonos aqui na glicose. Quando ela se quebra, ela vai formar a frutose, 2 moléculas, e cada frutose tem 3 carbonos. Então a gente tinha uma frutose, quebra, forma a frutose com 3 carbonos, tá? E aí essas 2 frutoses vão passar por reações químicas e no final forma 2 moléculas de ácido pirúvico. Dentro dessas fases de formação, o que vai ocorrer? Vai ter a formação de 2 ATPs em cada molécula, então a gente totaliza ali 4 ATPs formados, e tem também a liberação de elétrons e de íons que vai ser capturado pelo NAD+. Esse NAD+, ele é uma molécula também de energia, não é tão famosa igual o ATP, mas ela vai ser responsável por carregar e transportar um pouco de energia também. E ele vai ser responsável por coletar esses 4 elétrons e esses 2 íons e vai formar uma molécula de NADH. Na terceira fase, a gente usa esse NADH para formar ATP de novo, tá? Então guarda essa informação do NADH. Com relação à produção de ATPs, a gente gastou 2 na fase de ativação, produziu 4 na fase final, 2 em cada sequência de reação da frutose. Quando a gente faz a conta, menos 2 mais 4, eu fico com mais 2. Então o meu saldo da glicólise é a produção de 2 ATPs já. Fase seguinte, ciclo de Krebs. Vou produzir mais um tanto. Terceira fase, fosforilização oxidativa, produzo mais um tanto. Somo tudo, 30 ATPs, tá? Então, nessa fase, o meu saldo líquido
ou saldo final, é 2 ATPs. Não tive prejuízo. Eu gastei 2, mas produzi 4, então eu tenho 2, tá? Essa, como eu já tinha falado, é uma etapa anaeróbica, ela não precisa de oxigênio para acontecer, ela vai rolar no citossol, e se faltar oxigênio, só reiterando, forma ácido lático em nós, mamíferos, enfim, ou forma o etanol, dependendo do tipo de organismo. Por exemplo, cevada, ou a levedura, o fungo Saccharomyces, alguma coisa assim, que é utilizado para fazer cerveja. Ele utiliza da glicose, ela passa pela glicólise e em seguida sofre a fermentação alcoólica. Produz o etanol. Por isso que a cerveja tem um alto teor alcoólico, tá? Por conta dessa fermentação que rolou ali com esse fungo. Reação... como que eu posso colocar? A equação completa da glicólise. Tá aqui de rosa, então a gente vai ter a molécula de glicose, os 2 ADPs, que a gente vai usar na ativação, mais 2 fosfatos e 2 NAD. No final, a gente tem 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 ATPs, 2 NAD e 2 elétrons que acabam ficando soltos, tá? E só para fechar, aqui a gente vai ter todas as fases do que acontece na glicólise. Então a gente tem a fase preparatória e a fase de pagamento. E tem também todos os produtos, tá? Então a gente começa ali com uma glicose, ela vira uma glicose 6-fosfato, depois a frutose 6-fosfato. Aí, depois que essas 2 moléculas de ATP são ativadas, ou ativam a molécula, ela vai virar uma frutose 1,6 de fosfato e ela se quebra. Quando ela se quebra, ela vai formar o gliceraldeído 3-fosfato ou a dihidroxicetona fosfato. Essas 2 moléculas, elas podem ser convertidas uma na outra, tá? E a questão é que o gliceraldeído 3-fosfato, ele dá sequência na fase de pagamento. A dihidroacetona fosfato não, por isso que ela é convertida em gliceraldeído. Foi convertida, virou gliceraldeído, vai continuar seguindo. Aí tem a formação de 1,3-difosfoglicerato e a formação também dos 2 NADH. Depois vai formar o 3-fosfoglicerato e aí tem a liberação de um grupo fosfato que vai ser captado pelo ADP e forma o ATP. Depois a gente tem o 2-fosfoglicerato. Na passagem do 2-fosfoglicerato para o fosfenolpiruvato tem a liberação de água. E por último, do fosfenolpiruvato forma o ácido pirúvico com a liberação ou a formação de mais um ATP, tá? Esse monte de nome, esse monte de reação, ou aonde ocorre o ATP, sai o ATP, sai o NAD, vocês não precisam decorar, tá? O que vocês precisam saber é que usa 2 ATPs para ativar a molécula, para ela se quebrar na fase preparatória. Na fase de pagamento se formam 4 ATPs, por isso que o nosso saldo vira 2, e tem a formação de 2 NADH, tá? Produto inicial, glicose, produto final, 2 moléculas de ácido pirúvico. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. E semana que vem a gente continua com o ciclo de Krebs, tá? Tchau, tchau!